Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Neste vídeo, vamos explorar a esperança escatológica cristã, demonstrando que o reino de Deus não é uma realidade meramente futura, mas sim uma presença ativa e crescente na história. Nos dias atuais, muitos cristãos influenciados pelo pessimismo escatológico, adotam uma visão derrotista do futuro, acreditando que a corrupção e o declínio do mundo são inevitáveis até a volta de Cristo. Essa postura escatológica tem consequências diretas na cultura, na política e na missão da igreja, pois gera passividade e conformismo diante do avanço do mal. Contudo, a perspectiva bíblico-teonômica e pós-milenista apresenta uma visão vitoriosa do reino de Deus. O governo de Cristo já está em operação desde sua ascensão, e seu domínio continua se expandindo, trazendo transformação para todas as esferas da sociedade. A promessa de Deus ao seu povo não é de derrota e retirada, mas de crescimento e conquista. Como veremos ao longo deste episódio, a esperança escatológica reformada não apenas reafirma a centralidade do governo de Cristo no presente, mas também convoca cada cristão a viver e atuar na história com ousadia e fidelidade, pois Cristo é rei agora. Salmo 110, 1 a 2. Mateus 28, 18 a 20. Vamos então iniciar essa jornada, demonstrando que o reino de Deus é uma realidade presente, crescente e triunfante. A escatologia luterana, desde os primórdios da Reforma, sempre se distinguiu da tradição reformada calvinista, especialmente no que diz respeito à visão do reino de Deus e do domínio dos santos sobre a terra. Enquanto os reformados do século XVI e XVII, como João Calvino e os puritanos, adotavam uma visão escatológica dominionista que via o avanço do reino de Cristo como um processo gradual de transformação das nações por meio da lei de Deus, os luteranos geralmente sustentavam uma postura não dominionista e mais dualista em relação ao papel dos crentes no mundo. O luteranismo tradicional adota uma escatologia amilenista, que não prevê um período futuro de triunfo da Igreja sobre as nações antes da volta de Cristo. Segundo essa perspectiva, o reino de Deus se manifesta primariamente na esfera espiritual, ou seja, na igreja e na salvação dos crentes, mas não de maneira abrangente na ordem social e política. Isso leva os luteranos a verem a história de forma mais estática e a não esperar uma progressiva sujeição das nações a Cristo antes do juízo final. Essa visão contrasta com a postura pós-milenista e dominionista dos teonomistas e reconstrucionistas, que afirmam que Cristo já reina agora, Salmo 110, 1 a 2, e que seu reino está crescendo na história, até que todas as nações sejam discipuladas, Mateus 28, 18 a 20. Devido à sua escatologia não triunfalista, os luteranos adotaram e consolidaram a teologia dos dois reinos, uma doutrina que separa radicalmente o reino da graça, a igreja, do reino da natureza, o mundo secular. Segundo essa visão, o reino da graça é a esfera da salvação, operando exclusivamente por meio da pregação do evangelho e do sacramento.
Já o reino da natureza é governado pelas autoridades civis, segundo a ordem natural, sem interferência da igreja ou da lei de Deus. Essa divisão faz com que os luteranos rejeitem a ideia de que a lei de Deus deva ser aplicada na esfera pública, resultando em uma igreja apolítica e passiva diante da cultura. Essa posição levou, ao longo da história, a uma aceitação acrítica de governos seculares, mesmo quando opressores ou anticristãos, pois a esfera civil seria autônoma em relação às escrituras. Os reformados dominionistas, como Rushduni, Greg Bunstein e Gary North, rejeitam essa separação artificial entre os dois reinos. Para a visão teonômica, o reino de Cristo não está limitado à igreja, mas se estende a todas as esferas da vida, incluindo governo, economia, cultura e política. Salmo 2, 8 a 12. A lei de Deus é a única base legítima para a justiça e a moralidade na sociedade. Deuteronômio 4, 5 a 8. A separação luterana entre os reinos é um erro teológico grave, que desobriga os cristãos de sua responsabilidade cultural e política, deixando a sociedade nas mãos dos ímpios. Portanto, a teologia dos dois reinos, enraizada na escatologia luterana, é um obstáculo para a manifestação plena do reino de Deus na terra, que deve ser refutada à luz das Escrituras e da tradição reconstrucionista. Bem, um dos erros centrais da teologia dos dois reinos, fortemente influenciada pela escatologia luterana, é sua concepção excessivamente futurista do reino de Deus. Ao separar radicalmente a esfera da graça, igreja, da esfera da natureza, estado e cultura, essa teologia negligencia o fato de que o reino de Deus já é uma realidade presente e crescente na história. As Escrituras ensinam claramente que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente. Cristo, após sua ressurreição, declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Essa afirmação deixa claro que Cristo já reina soberanamente sobre todas as esferas da existência, não apenas sobre a igreja, mas também sobre as nações. Além disso, o apóstolo Paulo afirma: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios 15, 25. Isso demonstra que o reino de Cristo não é apenas um evento escatológico futuro, mas um reinado progressivo, onde Cristo governa o mundo através de sua palavra e de seu povo. A Escritura também apresenta o reino de Deus como algo que cresce e se expande ao longo do tempo. Em Daniel 2:44, o reino de Deus é comparado a uma pedra que se torna uma grande montanha e enche toda a terra. Da mesma forma, em Mateus 13, 31 a 33, Cristo compara o reino a um grão de mostarda e ao fermento, indicando que ele começa pequeno, mas cresce até transformar tudo ao seu redor. Essas passagens refutam diretamente a visão estática e dualista da teologia dos dois reinos, que nega a progressiva transformação da sociedade pelo governo de Cristo. Se Cristo já governa e seu reino está crescendo, então a igreja
tem a responsabilidade de ser agente ativo nesse processo. O mandato cultural, Gênesis 1, 26 a 28, e a grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, exigem que os cristãos discipulem as nações, trazendo todas as esferas da vida sob o senhorio de Cristo. A teologia dos dois reinos, ao limitar a atuação da igreja à esfera espiritual, trai esse chamado e impede que os crentes exerçam sua missão de restaurar a cultura segundo a lei de Deus. Isso resulta em uma igreja passiva e um mundo governado pelos ímpios. O oposto do que as escrituras ensinam. O reino de Deus não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente e progressiva que está se expandindo sobre o mundo. A visão luterana e dualista da teologia dos dois reinos nega essa verdade bíblica e priva os cristãos de sua responsabilidade de transformar a sociedade. A única perspectiva fiel às Escrituras é a teonômica reconstrucionista, que afirma a soberania absoluta de Cristo sobre todas as esferas da existência e a aplicação da lei de Deus como padrão moral e jurídico para todas as nações. A teologia dos dois reinos, ao negar que o reino de Deus se manifesta de forma concreta na sociedade, distorce a esperança escatológica cristã e a missão da igreja no mundo. Esse erro não apenas mina a responsabilidade dos crentes em transformar o mundo pela lei de Deus e submeter todas as coisas a Cristo, mas também obscurece a promessa bíblica da vitória progressiva do evangelho na história. A narrativa das Escrituras apresenta uma visão otimista da história, onde o reino de Deus cresce até dominar toda a terra. Em passagens como Salmo 22, 27 a 28, Salmo 110, 1 e Apocalipse 11, 15, vemos a certeza de que todas as nações se submeterão ao senhorio de Cristo. Cristo já reina, e seu reino avança progressivamente até que todos os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25. Essa visão contrasta diretamente com a visão pessimista e passiva da teologia dos dois reinos, que essencialmente aceita o domínio dos ímpios na sociedade como algo normal e inevitável. A grande comissão de Mateus 28, 18 a 20 não se limita a evangelizar indivíduos, mas inclui discipular nações inteiras, ensinando-as a obedecer aos mandamentos de Cristo. Isso significa que o Evangelho não apenas salva pecadores, mas também transforma culturas, leis e instituições. A teologia dos dois reinos rejeita essa ideia, restringindo a atuação do cristianismo à esfera da igreja e permitindo que a cultura permaneça sob o domínio de princípios anticristãos. No entanto, a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus renova todas as áreas da vida. Romanos 12, 2. E que o objetivo do reino é fazer com que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Mateus 6:10. O ensino bíblico é claro. Todas as nações são chamadas a viver sob a lei de Deus. Passagens como Deuteronômio 4, 5 a 8 mostram que a obediência à lei do Senhor traria sabedoria e justiça para Israel diante das nações. O Salmo 2 exorta os reis da terra a se submeterem a Cristo, pois aqueles que rejeitam seu governo sofrerão juízo.
Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A teologia dos dois reinos ignora esse chamado, permitindo que os governos civis ou estados adotem leis baseadas em filosofias humanistas. No entanto, uma visão bíblica da sociedade reconhece que não há neutralidade moral ou jurídica em termos religiosos. Qualquer sistema de lei que não se baseia na lei de Deus, inevitavelmente se baseará no padrão de um falso Deus. A verdadeira esperança escatológica cristã não é de uma igreja enfraquecida e um mundo dominado pelos ímpios, mas sim de um reino que cresce até encher toda a terra. A visão dualista da teologia dos dois reinos distorce essa esperança e leva a uma atitude de conformismo e passividade diante da cultura. Em contraste, a teonomia e o reconstrucionismo cristão proclamam que Cristo já reina. Sua lei deve ser aplicada em todas as áreas da vida. O Evangelho triunfará sobre todas as nações. Assim, a única visão verdadeiramente bíblica da escatologia é aquela que reconhece a vitória do reino de Deus na história e a transformação do mundo segundo a lei do Senhor. Uma das objeções mais comuns contra a visão de um reino de Deus vitorioso na história é a crença de que o anticristo se levantará no final dos tempos e triunfará antes da segunda vinda de Cristo. Essa perspectiva sustenta que o mundo será dominado pela maldade e os cristãos estarão em total desvantagem até o retorno de Jesus. No entanto, não há respaldo bíblico para essa ideia. O termo anticristo aparece apenas nas epístolas de João. 1 João 2,18, 22, 4,3, 2 João 7. E não está associado a um governante mundial futuro que triunfará no fim dos tempos. João afirma claramente, até abrir a Bíblia e ler o texto aqui. 1 João, capítulo 2, verso de número 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Isso indica que os anticristos já estavam ativos no período apostólico, e não são uma cultura singular, mas um princípio contínuo de oposição a Cristo. Oposição a Cristo. O apóstolo João define anticristo como qualquer um que nega que Jesus é o Cristo, ou seja, todos os que rejeitam a soberania de Cristo e trabalham contra seu reino. 1 João 2, 22, 4, 3. O conceito de anticristo nas epístolas de João não tem ligação direta com a figura da besta de Apocalipse ou do homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses 2. Esses são conceitos distintos que foram equivocadamente fundidos por escatologias futuristas. Muitos interpretam o homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, 3 a 4, e a besta de Apocalipse, como um futuro governante mundial que instaurará um reino de terror sobre toda a terra. No entanto, essas profecias já se cumpriram no século I e se referem ao imperador romano Nero.
A besta de Apocalipse, Apocalipse 13, é identificada com Nero, porque o valor numérico do seu nome em hebraico equivale a 666, Apocalipse 13, 18. Além disso, Nero perseguiu severamente os cristãos e ordenou a destruição de Jerusalém. O homem da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, é descrito como alguém que se assentaria no templo de Deus, segunda Tessalonicenses 2:4, o que faz sentido no contexto do século I, pois o templo de Jerusalém ainda existia. Os imperadores romanos exigiam adoração como divindades, e Nero foi o primeiro a perseguir sistematicamente os cristãos. Portanto, as passagens frequentemente usadas para defender um anticristo triunfante no futuro já tiveram seu cumprimento histórico e não indicam uma derrota da Igreja no final dos tempos. Outro argumento usado para justificar a ideia de um futuro domínio do anticristo é a menção de uma grande apostasia e degradação moral nos últimos dias. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Contudo, a expressão últimos dias não se refere ao fim da história, mas ao período entre o nascimento de Cristo e a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. O apóstolo Pedro, em Atos 2, 16 a 17, ao citar Joel, declara que o derramamento do Espírito Santo ocorreu nos últimos dias, referindo-se ao tempo da nova aliança. Em Hebreus 1, 1 a 2, lemos que Deus nos falou nestes últimos dias por meio de Cristo, indicando que os últimos dias estavam em andamento no período apostólico. Portanto, os textos que falam sobre apostasia e corrupção moral não apontam para um cenário de derrota total mundial da Igreja antes da segunda vinda, mas para o período de transição entre a velha e a nova aliança, culminando na destruição de Jerusalém e do sistema cerimonial e sacrificial do Velho Testamento em 70 depois de Cristo. A crença de que o anticristo triunfará no final da história não tem base bíblica sólida. O conceito de anticristo refere-se a qualquer opositor de Cristo, e não a um governante mundial único. Além disso, as profecias sobre a besta e o homem da iniquidade já se cumpriram no século I, referindo-se a Nero e ao sistema romano opressor. O erro da teologia dos dois reinos e de escatologias pessimistas é acreditar que a maldade triunfará antes da volta de Cristo, ao invés de reconhecer a vitória progressiva do reino de Deus. A história da igreja não é de retirada e fracasso, mas de crescimento e conquista, até que todas as nações se curvem diante do senhorio de Cristo. Salmo 110, 1. Mateus 28, 18 a 20. Apocalipse 11, 15. A compreensão de que o governo de Deus é absoluto e que a lei divina deve regir todas as esferas da vida tem implicações práticas profundas para os cristãos. Essa visão, defendida pelos dominionistas e reconstrucionistas, não é apenas uma teoria escatológica ou abstrata, mas um chamado à transformação completa da sociedade. A rejeição da teologia dos dois reinos, que compartimentaliza a esfera espiritual e a civil, implica que os crentes devem assumir uma responsabilidade ativa em aplicar os preceitos bíblicos em todas as áreas da vida, desde o ambiente familiar e educacional até a política e a economia. Se reconhecermos que Cristo reina soberanamente sobre todas as esferas, Mateus 28, 18, Colossenses 1,
16 a 17, somos desafiados a transformar a sociedade de dentro para fora. Isso significa que a ética, a justiça e os valores que governam nossa vida devem estar fundamentados na palavra de Deus. Em vez de permitir que os governantes se desvinculem dos princípios divinos, os crentes são chamados a influenciar e remodelar as instituições sociais, políticas e culturais, de forma que reflitam a ordem e a justiça do reino de Cristo. A responsabilidade dos crentes não se limita à vida privada ou à adoração na igreja. Como ensinado em 1 Pedro 2,9, somos chamados a ser um sacerdócio real, encarregados de proclamar a verdade e de exercer influência em todas as áreas da sociedade. Essa visão dominionista, reconstrucionista, afirma que a obediência à lei de Deus deve ser a norma em todas as esferas e que a transformação social só será possível quando os padrões morais e jurídicos se alinharem com a revelação divina. Nesse sentido, cada cristão se torna um agente de mudança, contribuindo para uma cultura que reflete a justiça e a misericórdia de Deus. Toda lei é intrinsecamente religiosa, pois estabelece padrões de certo e errado, e todo padrão deriva de uma cosmovisão ou sistema de pensamento. E todo sistema de pensamento é a expressão de uma religião, uma vez que religião é um sistema total de vida e pensamento. Assim, os crentes não podem se permitir uma postura de neutralidade moral diante da sociedade. Ao reconhecer que toda legislação implica a autoridade de um Deus ou valor máximo, entendemos que o único padrão legítimo é aquele que provém do Deus da Escritura. Os cristãos, portanto, têm o dever de promover uma cultura onde a lei de Deus é aplicada integralmente, rejeitando os sistemas que privilegiam o relativismo ou a ética humanista. Essa responsabilidade coletiva se manifesta tanto no âmbito público quanto no privado, criando uma sociedade onde a justiça divina se traduz em ordem, prosperidade e segurança para todos. A transformação social, quando guiada pela lei de Deus, não é apenas uma mudança institucional ou econômica, mas uma renovação que atinge o coração das pessoas. A aplicação integral da lei divina é a chave para restaurar a ordem natural e civil, promovendo a verdadeira justiça. Essa abordagem não aceita a ideia de que haja um reino comum onde os valores cristãos sejam limitados à esfera espiritual. Ao contrário, ela defende que a presença do reino de Deus deve ser visível e ativa em toda a sociedade. Assim, a transformação integral é tanto uma responsabilidade dos líderes quanto um chamado para cada cidadão viver de acordo com os preceitos divinos. O chamado para a transformação social integral é um dos pilares do dominionismo, reconstrucionismo cristão. Se Cristo é Rei absoluto e sua lei deve reger todas as esferas da vida, então os crentes são chamados a assumir uma postura ativa na reconstrução da sociedade. A verdadeira transformação não se dá por meio da separação entre os reinos, mas pela aplicação completa da lei de Deus, que traz bênçãos e justiça tanto para os indivíduos quanto para as nações. Em última análise, a responsabilidade dos crentes é viver e agir de modo que toda a ordem social reflita a soberania de Cristo e os preceitos imutáveis da palavra de Deus. Bom, pessoal, agradeço a atenção por terem assistido o vídeo até aqui no final. Espero que tenham gostado do conteúdo.
peço que deixe seu like, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Bem, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no canal.